Olá, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus. Tudo bem com vocês? Hoje é um vídeo diferente. Hoje eu quero ministrar a aula de número 10, que seria dia 8 de dezembro de 2019, o pecado do homem segundo o coração de Deus. Queridos, sou professora da Escola Bíblica Dominical, na classe das mulheres, na minha igreja, mas domingo, por ser o dia da Bíblia, nós não vamos estar ministrando esta aula e eu quero passar essa aula, uma aula resumida, é claro, porque é diferente da sala de aula. Eu costumo falar que na sala de aula a gente tem um papo feminino, né? E a gente troca informações e lá a gente tem bem mais tempo. Aqui é um tempo resumido, mas para elas não ficarem sem esta aula, eu gostaria de estar ministrando essa aula rápida e objetiva. Se vocês observar que o vídeo está sendo cortado, é porque eu vou estar sempre de vez em quando dando pausa no vídeo. Como vocês podem ver, eu estou fônia, estou resfriada, amém? E por isso, de vez em quando, talvez seja necessário dar uma pausa no vídeo para, né, não tossir, não ficar estranho, né? Amém? Mas vai dar tudo certo. Vamos para a aula de número 10. A aula de número 10, no texto áureo, diz: porém, essa coisa que Davi fez pareceu mal aos olhos do Senhor. Verdade prática. Somente o revestimento da graça divina, na força e no poder do Espírito Santo, pode livrar-nos do pecado. A ofensa premeditada contra Deus. A leitura bíblica, querido, está em 2 Samuel, capítulo 11, versículo do 1 ao versículo 18. Depois você lê. Amém? Não deixe de ler, pois é muito importante. O objetivo geral desta aula é conscientizar de que somente o revestimento da graça divina, na força e no poder do Espírito Santo, pode livrar-nos do pecado. Objetivos específicos é mostrar que Davi era um homem segundo o coração de Deus, é descrever o ambiente em que Davi pecou e qualificar o adultério e o homicídio de Davi. Louvado é o nome do Senhor. Queridos, uma coisa que a Bíblia Sagrada nos surpreende é que a Bíblia Sagrada não mostra apenas as façanhas dos heróis, mas mostra também seus erros e suas fragilidades. E nós vamos ver isso nesta aula. E vamos observar também que, independente do ambiente ou lugar em que estejamos, nunca será seguro demais para não pecar. Pois, embora salvos em Cristo, ainda vivemos num corpo não redimido, que aguarda a maravilhosa redenção. Por isso, como disse o Senhor Jesus, vigiai e orai. Amém? Primeiro tópico. Segundo o coração de Deus. O homem segundo o coração de Deus. Queridos, Davi era alguém que procurava agradar ao Senhor. Davi era alguém que sabia esperar. Davi era alguém que não se apressava, não agia precipitadamente e não frustrava os planos divinos, nem buscava sua própria vontade, mas agia consciente e moderadamente. Era um líder segundo o coração de Deus, ou seja, era um líder que fazia as coisas segundo a vontade do Senhor. Davi era um homem escolhido de Deus, mas infelizmente deu lugar ao diabo. Em 2 Samuel, capítulo 11, vai mostrar que Davi comete adultério e homicídio. Mostra, queridos, que Davi, apesar de ser um homem escolhido por Deus, segundo o coração de Deus, não resistiu o pecado, ou seja, não fugiu do pecado. Depois você lê o livro, o capítulo 11 do segundo livro de Samuel, e você vai entender que Davi estava passeando no terraço, quando de repente olhou uma mulher. Observe, queridos, que Davi não entrou inocente nessa história, porque ele perguntou quem era aquela mulher. E alguém olhou para ele e falou: esta é a mulher de Urias, Batseba. Ou seja, alguém falou para ele: meu rei, esta é uma mulher casada. Todavia, ele mandou chamar aquela mulher. Ele ordenou que trouxesse aquela mulher. E ali adulterou com aquela mulher. Quando soube que aquela mulher estava grávida,
ele planejou um plano para que aquele filho não viesse, o povo não viesse entender, saber que aquele filho era de adultério, mas sim do próprio marido. E mandou chamar Urias, nós conhecemos essa história. No entanto, Urias não entrou à sua casa. E ali ele planejou a morte de Urias. E esse foi um pecado talvez pior do que o primeiro. Porque ele escreveu uma carta, meus amados irmãos, e mandou pelo próprio Urias. Urias era a vítima. E o próprio Urias leva a ordem para a sua própria morte. Meu Deus. Aleluia. Queridos, um dia um pastor me perguntou: missionária, quem errou mais, Davi ou Saul? E tem hora que a gente tem que fazer aquela oração rápida. E eu pensei, e falei para ele: Davi. Acredito que Davi errou mais. E ele me fez uma outra pergunta, e ele perguntou: então por que Deus perdoou Davi e não Saul? Meu Deus, e agora? E na hora Deus me deu a resposta, e acredito que essa resposta também serve para você. E a resposta que Deus me deu para aquele pastor foi: é porque Davi, quando ele errou, quando ele reconheceu que errou, ele trouxe o reconhecimento para si. Quando ele errou, ele olhou para o Senhor e falou: Senhor, eu pequei. Eu pequei. Se você for ler o Salmo 51, é um salmo muito conhecido, ele diz: Senhor, eu pequei contra ti. Eu pequei. Ele traz a responsabilidade para si. Saul era diferente. Se você for olhar a história de Saul, Saul diz: eu pequei porque o povo, ele colocava sempre culpa em outro. Ele colocava culpa no povo, mas Davi não. Tinha hora que Davi dizia: o povo não tem culpa de nada, a culpa é minha, a transgressão foi minha. Então há uma diferença entre se arrepender do pecado e se arrepender da consequência do pecado. Saul se arrependia da consequência do pecado, porque a consequência vem, meu amado, minha amada. O pecado é como comprar em um cartão de crédito. Eu lembro quando meu filho era criança, ele sempre pedia para comprar. Quando eu dizia que não tinha dinheiro, ele falava: passa o cartão. Depois que ele cresceu, ele falou para mim: mãe, eu achava que quando a gente comprava no cartão, a gente não tinha que pagar. Só que agora, como ele já é adulto, já tem 18 anos, ele entende que se comprar no cartão de crédito, a conta vai chegar. Assim é o pecado, mais cedo ou mais tarde a conta do pecado chega, meu amado, minha amada. Por isso, vigie em o nome de Jesus. Davi, infelizmente, não vigiou. Ele poderia ter evitado aquele pecado. Porque, queridos, nós vamos entender uma coisa. Aleluia. Nós vamos entender uma coisa, amados. Tentados, todos nós podemos ser tentados. A diferença está como agimos diante da tentação. Até o próprio Jesus foi tentado no deserto, Mateus capítulo 4. A Bíblia diz em Tiago, capítulo 1, versículo 13, assim: ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, sendo consumado, gera a morte. Foi o que aconteceu com Davi. Queridos, sabemos que o pecado, quando jaz à porta, quando o pecado é consumado, o pecado, na verdade, não bateu a porta naquele momento. Primeiro teve o olhar. Primeiro teve os pensamentos. O pecado, já vem batendo há tempo. Às vezes a gente vê: fulano caiu, mas fulano não caiu hoje, não é de agora. Fulano já vem, pensando em pecar há muito tempo. Só que quando cai é que nós percebemos. Davi, ele viu a mulher. Davi, ele se informou quem era aquela mulher. Davi, ele ouviu o recado de Deus. Deus usou alguém para dizer: meu rei, aquela mulher é uma mulher casada.
Davi poderia ter fugido, meu amado, minha amada. Todavia, ele resolveu ir até o fim, ele resolveu consumar o pecado. E como Tiago diz, depois de haver concupiscência, depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado. E através daquele pecado que Davi fez, deu à luz a um filho. Houve consequência, meu amado. Depois ele vitimou uma outra pessoa, que foi o seu soldado, um homem de confiança, Urias, planejando a morte do seu próprio soldado. Nós vamos observar, se depois você for ler a história, você vai observar que não foi só Urias que morreu, outros também morreram. Por causa do pecado de muitos morreram. Meu amado, minha amada, acredito que não é à toa, acredito que nada é à toa. Esta palavra que nós estamos ministrando hoje, o pecado do homem segundo o coração de Deus, tem até aqui uma imagem, o coração despedaçado, o coração partido. Imagino que o coração partido de Deus, quando Deus olhou para aquele pecado. E nós vamos observar que Davi, ele continuou naquele pecado. Depois que ele matou Urias, ele trouxe aquela mulher para morar com ele. E aquele filho nasceu, e Davi não reconheceu que havia pecado. Só que como Deus não nos deixa escarnecer, Deus envia o profeta até a casa de Davi, está lá no livro de 2 Samuel, capítulo 12, depois você vai ler. Natan chega na casa de Davi. Natan chega no palácio e conta uma parábola. Como você sabe, eu estou muito resfriada, mas espero que dê para passar esta mensagem. Amém? Natan chega e fala para Davi: meu rei, houve algo muito grave. Um homem tinha apenas uma ovelhinha. Veio o viajante. O outro homem tinha várias ovelhas. Veio o viajante e repousar na casa do homem que tinha várias ovelhas. É mais ou menos isso. Aquele homem, não querendo matar uma das suas ovelhas, pegou a única ovelhinha que aquele homem pobre tinha e matou e alimentou aquele viajante. Davi se enfureceu. E após a fúria de Davi, o profeta Natan passa a mensagem de Deus. Então ali nós vamos ver, queridos, a tristeza do coração de Deus. Quando Deus fala, esse homem é você, Davi. Davi, eu te dei tudo. Aleluia. E se você quisesse, era só me pedir, eu te daria muito mais. Mas você transgrediu. Além de você ter adulterado, você matou e começou a mostrar o pecado de Davi. Querida, eu imagino a tristeza de Deus naquele momento. Mas uma coisa importante que nós vemos, querido, na história de Davi, é que Davi se arrependeu. Aleluia. Dá mais uma pausa aqui. Davi se arrependeu e isso Deus se agradou. E Deus perdoou o seu pecado. No entanto, teve consequências. O próprio Deus falou: Davi, você não morrerá. Todavia, a minha espada, a espada de Deus, não sairá da tua casa. Ou seja, o pecado é perdoado. Muita gente às vezes peca e acha que não vem consequência porque pediu perdão. O pecado é perdoado. Mas a consequência vem. O desfecho da vida de Davi, meu amado, poderia ser diferente. Como teria sido bom se ele tivesse ido com as suas tropas para o campo de batalha? Ociosidade é perigosa. Ociosidade é diferente de ansiosidade. Amém? Ociosidade é quando você fica ocioso, para lá e para cá, sem fazer nada. A Bíblia diz, querido, há um dizer que mente vazia é oficina de Satanás. Precisamos fugir do pecado, como diz em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 8. Precisamos fugir do pecado, como José fugiu quando estava ali
na casa de Potifar, que sua mulher, a mulher de Potifar, tentou Davi. Quando Davi viu que o negócio era sério, Davi, perna para quem te quer, ele fugiu. Perdão, José, perna para quem te quer, José fugiu, não esperou. Porque ele sabia que não era forte o suficiente